Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 3 de junho de 2012, domingo. O verbete é de número 2315. Ele tem 5 páginas, 49 elogios e 20 máximos. Eu destaco aí a divisão aí, a seção do detalhismo, que tem 14 máximos. Agora, o tema é tritrafalismo antievolutivo. A especialidade é trafalologia. Quem destacou aqui com muita classe aí os detalhes disso é a nossa veterana professora Mabel, que está ali muito bem acompanhada. Definição: o tritrafalismo antievolutivo é a conjugação patológica de 3 traços faltantes básicos para, com si intermissivista, completar o quadro pessoal razoável, conscienciométrico, do próprio nível de desempenho e desenvoltura proexológica. 2 pontos. O autoparapsiquismo interassistencial, a autopriorização cosmoética e a auto-organização. A busca pela vivência dos prioropensenes. A discriminação realista das carências pessoais estagnadoras. As fissuras de personalidade desviacionistas. O tritrafalismo indicando ausência de habilidades e competências evolutivas prioritárias. O alto desempenho medíocre, a sucumbência à existência e subnível, a biofilia monopolizadora, a falta de predicados essenciais à agilização da auto e heteroevolução, as ações rebarbativas, a pasmaceira antievolutiva, as limitações conscienciais impostas pela inexperiência evolutiva. Eu li apenas uma parte, a fatologia tem mais de 20 linhas. A identificação falha da sinalética energética pessoal, a escagem inconsciente, a dificuldade no acesso lúcido à equipe de amparadores, os entraves no rastreamento dos holopensenes, dos ambientes e consciências, o embaraço na recepção das achegas extrafísicas, o parapsiquismo despercebido. Agora, na argumentologia tem um tópico sobre as reações, com 6 possíveis categorias de reações derivadas do tritrafalismo antievolutivo da consciência imatura, seja homem ou mulher. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Atitude antiproex, consciência inacabada, defeito desfeito, intermissivista inadaptado e trinômio, prioridade, desafio, autossuperação. Agora, na mega-análise, aí nós temos com o João Paulo, são 20 itens. Autoparapsiquismo, autopriorização, auto-organização, conjugação e autossuperação. Destrafalização, tríade, conquista, prioropensenidade, autoconsciencialidade. Interassistencialidade, falta, lacuna, gap, ausência. Deficiência, incompletude, preenchimento, trafalologia e conscienciometrologia. Agora, o verbete aqui do dicionário hoje é megaparadoxologia. Aí seria bom a pessoa ler aqui esse tópico da premissa, que é a barracologia. Agora, nós temos aqui questionamento. Analisei e vi que é impossível minha sobrevivência em Foz. Daí decidi ficar longe fisicamente do CAEC, mas ter o foco na assistência e estudar para ser professora da Conscienciologia, visando o curso intermissivo para a próxima existência. Fiz uma aproximação simples, estou tendo lógica com discernimento,
O senhor poderia me orientar? Olha, o seu próximo curso intermissivo vai ser o segundo, que eu acho que você teve o primeiro, tá certo? Então, olha isso aí aumenta a sua responsabilidade. Honre o seu papel. Gostaria que comentasse o exercício de preparação da TENEPS, estando o candidato morando em hotel há 3 meses. Trabalho as energias no quarto do hotel e no banheiro da escola onde trabalho. Estou nessa situação devido à perda de aporte financeiro considerável. O senhor poderia sugerir algumas soluções para não cair o padrão emocional devido ao arrependimento e raiva diante da situação? Não tem motivo, que loucura, não? Companheiro, deixa disso, você já está maduro. Não pensa nisso, não. Você deixa a coisa sentar, aí você começa a ter TENEPS para valer. Até lá, vai trabalhando com as energias do jeito que você está fazendo, você está no caminho certo. Está tudo bem para o seu lado, não fica aí. Agora, tira essa raiva do caminho. A gente não pode ficar com irritação. Agora, você pensou, um praticante da TENEPS ser irritado? Não dá. Você tem que acabar com a irritação até começar a TENEPS, tá? Você tem um prazo até o ano que vem. Vamos ver o que dá. Agora aqui. Esse aqui é de Uberaba, tenho 16 anos de tendência ectoplásmica. Me percebo como sendo epicentro energético na sala de aula. Fico em constante desassossego. E isso está me atrapalhando no aproveitamento das aulas e no convívio com os colegas de sala. Tudo me incomoda. Sinto as energias em forma de pressão na cabeça, mal-estar, bradiopsiquismo e cansaço. O que devo fazer? Como criar tolerância às energias enfermas, sem ficar em EV constante? Autista. A primeira coisa, você tem que começar a pensar que você é capaz de fazer um autoencapsulamento. E você vai entrar na aula já encapsulado. Com isso, você faz a desassimilação antes já de fazer a assimilação. Vai ser muito melhor, você vai ter mais autodefesa. É o que você precisa. Uma outra coisa, fixe no megafoco das aulas que você está assistindo, porque senão você está perdendo seu tempo. Agora, com 16 anos, essas coisas acontecem nas melhores famílias, você vai superar isso tudo. Eu quero dizer que eu recebi aqui um convite da primeira Jornada Internacional de Conscienciologia da Conscius. Vai ser de 6 a 8 de julho, no Auditório do Discernimento. É a primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia. De modo que é um momento histórico, nunca se fez isso. Alto nível, é bom a turma aparecer. Dia 6 de julho, daqui um mês. Agora, estou aqui também com um convite, que é do IPC, sobre as 2 décadas do curso ECP1, que vai ser realizado no dia 9 de junho. Isso é agora, daqui uns dias, daqui 6 dias. É um sábado, eu acho que é sem 6. Então Agora, dia 9 de junho, sábado, às 20 horas, no Auditório do Discernimento. De modo que vale a pena ver isso, porque são 2 décadas, 20 anos, para se chegar nesse processo aí. Não foi fácil. Esse CP1, que é esse aí que demarca o destino da maioria do povo aí conosco. Vale a pena a gente aparecer lá. Agora, gente, eu entrego, então, a nossa professora Mabel a vocês. Tá certo? Aqui deve ter gente que está precisando desse tritrafalismo aí, estudar isso, tá? Mabel, oi. Estava querendo saber o que é o tri. Você pode falar o tri? O tri é esse aqui, na definição, Malo, ó. A gente tem muitos trafais, né? O ser humano, o intermissivista, ainda apresenta trafais, mas eu peguei para fazer esse verbete 3. O parapsiquismo, a autopriorização e a auto-organização. Você achou esses 3 que eram... Não que a gente só tenha esses, né? E também não existem muitos outros. A gente podia pensar aqui em discernimento. A maioria aqui já tem o terceiro, um pouco de auto-organização. Sabe por quê? Eles aparecem aqui. Aparece aqui, então. Então a gente dá um desconto. A gente podia colocar, por exemplo, discernimento, a gente podia colocar cosmoética, a gente podia colocar uma porção de coisas. A própria comunicação você não vê como um processo também complexo? Tão complexo. Mas eu resolvi pegar 3 que a gente vê... Do ponto de vista prioritário, esse aí é dos mais sérios que você escolheu. São 3 que são muito incidentes, na média, eu acho, do intermissivista,
que é o problema do parapsiquismo, que não leva à cosmovisão e etc. e tal. É o problema da autopriorização, que a gente conversou até algumas vezes no círculo, aquele problema da dispersão, o problema de não ter o megafoco, o problema de não conseguir se organizar, de novo, aí vem a organização, para fazer coisas prioritárias, às vezes na ProEx, né, a pessoa se dispersa. E o problema da auto-organização que eu vejo, que é você manter essa priorização. Porque uma coisa é a gente falar, não, a prioridade é essa. E a outra coisa é, como é que eu mantenho essa prioridade o tempo todo na vida? Aí eu resolvi fazer o sinergismo desses três só para a gente pensar, para fazer pensar. Daria para fazer um quadre. Porque pode, não, na assim, verdade... A pessoa pode ter um nível bom de organização, até razoável, e ter um nível de escolha das tarefas que faz, também bem positivo, ou até um certo parapsiquismo. Mas ela não produz, ela não traz a furo nada daquilo que ela produz. Mas então, eu vejo que tem uma trava. É só se a gente colocasse outro nome, mas até certo ponto, essa não produção não é priorização. Pode ser. Não é? Até certo ponto, a priorização, tem uma ação aí, né? Essa ação diz assim, olha, você tem que, vamos dizer assim, manifestar praticamente o prioritário. Para a pessoa não se acomodar, ela fala, não, eu estou até aqui nesses 3 traços, eu estou bem. Mas só que daí... Agora, esses 3 traços, a gente já pensou muito na Conscienciologia. Se fala muito, né, de parapsiquismo, se fala muito de prioridade, se fala muito de organização. Mas, quem sabe, a gente teria que pensar isso de uma maneira sinérgica. O que acontece com os 3 juntos? As consequências, incidindo sobre uma pessoa. Porque uma coisa é falar, eu tenho esse trafar, eu tenho aquele outro, eu tenho esse trafar. Mas como é que é o sinergismo de 3 traços tão essenciais? Eu vejo isso aí importantíssimo, deixar claro o que a pessoa perde. O que ela perde. O que ela perde. Senão parece que é uma coisa que com o tempo ela vai arrumar, vai dar um jeito. E aí, e aí vem aquela história, Marlo, que o professor Valdo estava falando hoje, que é uma coisa que me pega muito. Eu até estou escrevendo um verbete sobre isso. Que é assim, ele sempre está dizendo para a gente, está dizendo, eu já falei aqui no círculo, vocês podem mais, vocês estão marcando touca, vocês já poderiam estar melhor. Não tire o corpo fora, não salte de banda, não isso, não aquilo. Não vai para o acostamento. Então, veja, o que tem na intraconsciencialidade nossa que nos leva nessa situação? É um trafal? É uma inexperiência? É uma falta de prioridade? Enfim, é o medo. Então, veja, tudo isso me faz pensar nesse momento que a gente está passando, para a gente poder passar esse gargalo. Nós estamos caminhando por esse gargalo, eu acho, e nós está indo bem, né? Mas eu acho que é o momento da gente refletir sobre o que faz estarmos assim, sentados um pouco num pote de ouro. Numa média, né, gente? Eu não estou dizendo que todo mundo é assim, por favor. Mas é que a gente tem que ir pensando cada um no seu caso, né? O que é isso? Então, esse verbete e esse outro que eu estou escrevendo, ele vem nesse caminho. No duro mesmo, você não fez uma tríade, você fez um pentateuco. São 5. Por causa do cosmoética e por causa da interassistencialidade. Porque a cosmoética está íncita aí dentro e a interassistência também. São 5 coisas. São 5, Então, isso aí é bom esclarecer também. Essas coisas todas para a gente pensar em conjunto, pensar de uma maneira mais globalizada sobre a nossa realidade. E não assim só um traço, outro traço, outro traço. O problema é o conjunto de traços. Tanto trafores, como trafares, como trafais, né? E você vê também que a facilidade está excessiva? A fartura. A fartura, né, Marta? A fartura, não que eu acho que é excessiva, eu acho que a fartura, não vou reclamar da fartura, mas não vamos reclamar disso. Mas veja, nós só temos que ver se a devolutiva está à altura. Esse que eu acho que é o problema nosso, né? A devolutiva está à altura. Isso a gente tem que pensar, nós temos que pensar sério, porque para não ter depois assim muitas frustrações extrafísicas, né? De estar chupando o dedo, para-dedo, no caso. Então, pensando nisso que eu fiz esse verbete, que eu estou fazendo esse outro que chama autodeserção paradoxal, que é essa coisa de você abrir mão na fartura. Eu acho que é uma maneira de a gente refletir um pouco mais sobre isso. Professor Mabel,
em fatologia, podia expandir para a gente o esgotamento das possibilidades de neovivências evolutivas sem o preenchimento de trafais oportunos? É porque você bate no seu limite, né? A pessoa, para ela expandir, ela tem que ultrapassar as suas próprias limitações. Se existe falta, se existe carência, se existe deficiência, ela bate com a cabeça na parede e não vai para frente, porque falta ingrediente intraconsciencial, entende? Falta experiência, falta vivência, falta background. Então, ela quer mais, mas ela não tem por onde. Entende? Por causa dessa lacuna. O trafal, ele é uma lacuna. Vamos dizer assim, é um gap intraconsciencial de algum traço que é importante para a pessoa. Mas ela não tem aquele traço ainda. Então, se ela quer expandir, faltou combustível nessa hora. Então, foi essa a ideia que eu quis passar aqui, que você fica limitado, a pessoa fica limitada se ela tem uma determinada combinação de trafais. Tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, o professor Valdo traz aqui a dispersidade, depois ele traz a semiconsciência, Mas e aí, como é que eu chego lá? Eu quero, todo mundo quer. Mas o que me falta? Falta trafal, falta preencher trafais para a gente caminhar. E é bom que a gente tenha autoconsciência de quais trafais são esses. E tem outra coisa, de quais trafais eu já posso preencher. Existem trafais que a gente nem pensa, eu particularmente não penso. São trafais que não me dizem respeito no momento evolutivo que eu estou, porque eu não vou conseguir. É coisa que está muito além. Mas existem outros que não. Existem outros factíveis de serem preenchidos. Então, quais são esses trafais factíveis que a gente pode estudar, refletir e melhorar? Para não cair nessa situação de uma limitação muito grande. Aquilo que você quer e não pode. Tem mais uma. Lá em teoriologia, a teoria dos tempos dos cursos intermissivos. Essa teoria, na verdade, os tempos, já tem verbete sobre isso. Eu não sei se você já teve oportunidade de ler. Seria bom, você pega ali na enciclopédia. Mas a ideia que eu quis trazer aqui é... A cada fase da vida, se a gente falar de uma maneira geral, né? Não estou dizendo assim muito específica, mas de uma maneira geral, você tem alguns traços que são mais importantes naquela fase, que eles são necessários para a fase. Né? Então, a teoria dos tempos intermissivos, ela traz isso. Você está em que tempo? Eu estou vivendo que tempo? Você está vivendo em que tempo? Onde eu estou, né? Como se diz. E aí, se eu estou aqui, o que me falta? Né? Às vezes, não é a mesma coisa que vai me faltar no tempo seguinte. Às vezes, nesse momento, ainda não é tão prioritário aquele traço, mas um outro vai ser. Então, essa colocação do tempo e do espaço na vida individual, eu acho importante. Por exemplo, o inversor, ele antecipa isso. Né? O que faz o inversor em tese? Ele preenche trafais mais rápido, em função da técnica. Ou, pelo menos, esse é um dos objetivos da técnica. Né? A técnica diz assim, que é para o jovem ficar mais maduro, mais rápido. Se é isso, ele preencheu o trafal. Ele recuperou com. Né? Ele recuperou cons mais rápido. Então, o inversor, ele vai no contrafluxo dessa cronêmica. Ou ele acelera esse processo. O reciclante não. O reciclante, pode ser que ele atrasou um pouquinho. Pode ser que ele depois tire a dívida lá na frente. Até mais do que o inversor. Não quer dizer nada. Depende do fôlego de cada um. Mas ele já entra um pouquinho atrasado na história. Aí ele corre atrás do prejuízo. Então, essa ideia que eu trouxe aqui, de cada um se identificar na sua época de PROEX e ver se está mais ou menos atrasado em relação aos trafais pessoais. Obrigado. Tem mais uma. Pois não. Na página 8, em trinomiologia. Expandir esse trinômio erro, engano, omissão. Esse também é um verbete, tá? Chama tríade da erronia. Tá? Quais são os 3 erros mais notórios do ser humano, os mais comuns? Né? É o erro mesmo, é o engano, a pessoa se enganou, ou ela se omitiu. Se omitiu é tirar o corpo fora quando não devia, né? A presença dela, de alguma maneira, era necessária e ela se omitiu. Então, a pergunta é, o que embasa ou fundamenta essa tríade? São trafares e são trafais.
Tá? O que sustenta o erro, o engano e a omissão é isso, ou é um trafar mesmo crasso, ou é um trafar, uma ignorância, uma inexperiência. Principalmente aqui no engano. O engano normalmente é um trafal, né? Uma inexperiência qualquer. Ela precisa de recuperar alguma coisa. Então, por isso que eu coloquei esse trinômio, que ele tem relação com o tritrafalismo, de uma certa maneira, né? Obrigado. Eu tenho mais uma pergunta para o professor Valdo. Do dicionário. Na página 10, gavetologia. Aí tem assim: a pessoa paradoxalmente conscientiza-se de que é dependente dos outros quando ultrapassa a dependência grupal. Eu não entendi se ultrapassa a dependência grupal. O problema todo é o seguinte: as pessoas, primeiro, elas são dependentes de alguém. Então, ela quase sempre é assediada. Quando ela se liberta disso, ela fica desassediada. Então, ela está se libertando de si mesma. Entende? Agora, nessa situação, a hora que ela se liberta de si mesma, ela volta a ter contato com o grupo evolutivo para assistir. Então, na hora que ela faz isso, ela tem que recuperar, ressarcir aquilo que ela deve de interprisão grupo kármica aos compassageiros evolutivos junto dela, aqueles que são mais próximos. Agora, vai chegar um certo ponto que ela acalma aquilo, resgata o essencial, fica mais ou menos kipap, equilibrada, kits, elas por elas. Nessa hora, então, ela começa a ter a policarmalidade. Então, tudo que ela está fazendo, ela não espera mais retorno, porque ela não está precisando de pagar muita coisa a mais. O problema dela agora é assistir os outros. Entende? Aí, o grupo, ela se liberou do grupo. Ela está no grupo assistindo. Então, o problema nosso é um só. É você deixar de ser assistido e ser assistente, dentro do seu grupo evolutivo. Você entendeu isso aí? Está claro? É justamente o que a gente falou. A pessoa, paradoxalmente, conscientiza-se de que é dependente dos outros, quando ultrapassa a dependência grupal. Tá, aí ela vê que você não pode viver sem ninguém, tem que viver com companhias. Aí vem a policarmalidade. A policarmalidade se ajuda e não fica esperando o resultado daquilo. Você está entendendo? Você não vai fazer estatística para ver quantos que você ajudou. Por exemplo, a TENEPS é justamente isso. Você já faz a policarmalidade, que você assiste uma série de concierges, muita gente, e você, a rigor, não sabe quem é que você assistiu. Agora, é lógico, tudo tem relação com a gente. Ninguém vai assistir uma outra pessoa que ele nunca viu. É a primeira vez, não existe isso. Você pensa bem, a nossa evolução, desde a época que a gente era ameba até hoje, é muita coisa que tem. E o nosso grupo evolutivo tem milhões de consciências. Então, durma com barulho desse. Mabel, na fatologia, página 6, quarta linha de baixo para cima, o exercício crescente da interassistencialidade, denunciando ao próprio assistente os trafais ignorados ou negligenciados. Fala um pouquinho mais sobre isso. Isso é uma realidade que a pessoa, quando ela tem a intenção de fazer assistência, né, como o professor Valdo falou, ela quer sair da condição de assistido e ela quer ir na condição de assistente. Então, ela começa a experienciar momentos de assistência, né, necessidades assistenciais. E essa vivência da interassistencialidade, diante de tantas carências que existem, mostra para a pessoa o que ela já pode, o que ela consegue, o que ela banca e o que ainda não dá. O que ela precisa trabalhar ainda, crescer, amadurecer, criar know-how para poder fazer. Então, veja, a interassistencialidade, ela é um exercício prático para a identificação das nossas lacunas. Porque aí a gente vê o que é possível ser feito, o que se faz ainda fazendo careta, difícil, e o que não se faz, porque não é possível. Tá? Então, ela é interessante nesse sentido. A interassistencialidade denuncia para o assistente a própria condição pessoal, né, daquilo que já se pode fazer e aquilo que ainda precisa ser melhorado. E aí emergem os trafais.
Normalmente, o que falta no assistente são trafais para serem preenchidos. Não necessariamente só trafar. Né? A gente tem uma certa tendência de só olhar o trafar, né? Mas é necessário olhar o trafal também, que é o que vai preencher e vai dar um profissionalismo maior para aquele assistente. Em tertúlia passada, o senhor fez comentários elogiosos sobre Pietro Baldi, em especial ao livro O Sistema. O senhor concorda com a visão dele que houve queda ou contração da consciência e, como consequência, uma involução, e que agora nós estamos fazendo o caminho de volta, evoluindo? Não concordo, não. Isso aí era besteirada dele, porque ele era muito preso a processo de religião, principalmente a Igreja Católica. Isso é a queda dos anjos. Isso é besteira, não é nada. Nós estamos sempre evoluindo. Essa evolução não houve tanta queda assim, pelo contrário. Então, isso é muito folclore religioso de seita sectária. Isso é bobagem. Não tem nada disso. É igualzinho, por exemplo, também os judeus que esperam encontrar o paraíso, etc., tal, a volta, não sei o quê. Isso tudo também é folclore. A evolução é uma coisa muito séria, racional e lógica. Não precisa dessas fantasias de iniciação, não. Agora, a verbetógrafa. Fatologia, página 6, segunda linha, quarta e quinta linhas. Como alterar as fissuras de personalidades desviacionistas da consciência recém-ressomada, somadas à falta de predicados essenciais, à agilização da auto- e heteroevolução. Agora, até na Conscienciologia, a gente tem muita coisa para oferecer. A gente tem, primeiro, quem ressomou, tem lá a IC da Evolucim, né, das crianças. Depois tem a Sinvex. E depois tem a Pexis. Então, se a pessoa... Oi? É a repreendência. Então, tem uma série de ambientes... Tem a outra também, a longevitar. A longevitar no final. A dessomatologia. É a pré-dessomática. Eu acho que essa história do pré-ressomado, a coisa é trabalhar mesmo a recuperação de cons dessa consciência, o mais rápido que puder. Essas instituições, elas buscam justamente isso, né? Trabalhar o com do recém-chegado nessa dimensão para que ele não fique tanto lacunado. Que o Adélio está querendo até fazer uma EC da serenologia. Eu falei com ele para esperar um pouco. Não é isso, Adélio? Estamos aí, né, Adélio? É uma boa. Agora, ó, de que modo reverter a condição patológica das retossinapses predominando sobre as neossinapses evolutivas? Está na Neossinapsologia, página 7, segunda linha. Está na Neossinapsologia, página 7, segunda linha. Peraí. A condição patológica das retossinapses predominando sobre as essa é a questão da pessoa que não recicla. Né? Então, ela fica com aquela batopensenidade, aquela maneira de ser enrijecida, aquele apriorismo, né, recalcitrante. E aí, é claro, como é que ela vai preencher trafal se ela não abre mão do bagulho pensênico que tem dentro dela? Para a gente conseguir alguma coisa nova, intraconsciencialmente, eventualmente nós precisamos abrir mão do que nos serve, para poder preencher com coisa melhor. Então, essa liberação dos bagulhos, que no caso são bagulhos sinápticos, aí, ou são bagulhos pensênicos, fazem parte do serviço de preenchimento de neotrafais, no caso, né? Hoje eu estava vendo, antes de vir para cá, pena que a Laura não está aí, mas a rainha, né? A rainha está fazendo, Elizabeth está fazendo 60 anos de reino. E aí a Inglaterra parou para poder, né, festejar os 60 anos da rainha. E eu falei, ó, tá aí, uma coisa de retossinapse ainda predominante. Eles falaram que ela é a Barbie Mocreia. Mocreia, no dicionário. Mocreia. Então, estava lá, tinha barcos, tinha uma série de, né, festividades. Isso que é uma retossinapse, presente ainda. Eu acho bacana falar em Mocreia, porque eles não criaram ainda o Mocrel. Então, eu estou livre. Agora, professor, depois eu estava vendo, que eu estava lembrando dessa história, aí chega o pessoal do IPC e fala dos 20 anos, a comemoração. Eu falei, olha que diferença. Olha que diferença você comemorar 20 anos de CP1 e 60 anos da Rainha no Poder. Quer dizer, uma diferença enorme. Cada um comemora o que pode, mas é uma diferença. Eu queria ressaltar, aqui, Tânia, aqui em cima.
os 50 mil laboratórios do CAEC. Olha a diferença. Então, quer dizer, nós temos Poderia nos detalhar o paradoxo da ausência atuante? É paradoxologia, página 8. Essa ausência atuante, o que é um trafal? É um traço faltante. Ó, aí você está entrando nos temas do dicionário. Do dicionário. É um traço faltante, mas essa falta ela é atuante, ela incide, ela é percebida, ela é vivenciada. A ausência ela é vivenciada, justamente porque gera lacuna na manifestação da consciência. Então, apesar de ser uma ausência, é uma ausência presente, é uma ausência atuante, é uma ausência incidente sobre a consciência. Esse é o paradoxo. O cara falou para mim, depois que eu te conheci, eu não posso esquecer, eu quero ficar livre e não dá. Eu lembro, conscienciologia, a sua cara vem na minha frente, é uma droga você. Assim, ó, mas eu não estou te perseguindo, eu te abençoo desde já, não tem nada, minha intenção não é essa. Agora aqui, ó, paraverbetógrafo. Poderia exemplificar como é a consecução da técnica, a aplicação dos autotrafores para o preenchimento dos autotrafais. Está na tecnologia, página 7, quarta linha. Olha, na prática, você pega o que você tem de melhor e com esse que você tem de melhor, você busca experiências para conseguir o que você não tem. Porque quais são as ferramentas que nós temos? São os trafores, né? Como é que eu vou preencher trafal? A partir deles, porque são eles que me sustentam, são os trafores que me sustentam. Então, é a partir disso que você vai ter motivação, vai ter capacidade, vai ter habilidade, vai ter destreza para preencher trafal. A gente, prioritariamente, uma pessoa mais saudável, né? Ela se manifesta prioritariamente para o trafor, não para o trafar. Então, é através disso que a gente vai conseguir preencher trafal. Em ciclologia, página 8, segunda linha. Poderia relatar o ciclo, teorizar, vivenciar, conquistar, incorporar? Então, teorizar. Por exemplo, trafal. Então, vamos supor que, no ponto de vista teórico, eu já identifiquei um trafal. Ou seja lá, qualquer outra coisa. Isso ainda não é a solução do problema. Eu preciso agora passar para a prática. Então, eu já tenho autoconsciência daquele traço faltante, ou de um trafar também poderia ser. E aí, agora eu vou buscar experiências evolutivas que preencham aquele trafal. Ou seja, o que eu preciso fazer para conquistar esse trafal. Então, a professora Amalo estava falando aqui no começo da tertúlia. Problema de comunicação. Vamos supor que é um trafal da pessoa. Ela vai ter que falar, ela vai ter que se comunicar, ela vai ter que gerar vivências para adquirir aquele trafor, no caso, ou preencher aquele trafal. Depois de uma série de vivências, ela começa a conquistar aquilo, devagarinho. Ela vai criando sinapses. Isso também não vai se dar, muitas vezes, da noite para o dia. Ela precisa de um acúmulo de vivências para que consiga conquistar neossinapses, para depois ela incorporar isso na ficha evolutiva pessoal, ou na tribotologia pessoal. Então, é um crescendo, né, entre a teoria e a incorporação de um neotrafal, ou a preenchimento de um neotrafal. Interaciologia, página 8, quarta linha. Poderia abordar a interação, autopesquisa ininterrupta e autorrenovações permanentes. Essa autopesquisa ininterrupta é você estar de olho em cima do lance sobre a sua realidade. Aquilo que já tem de bom, o que tem ainda para ser melhorado. Então, veja, o ideal é que a gente faça isso de uma maneira muito rápida, né? Consiga criar um mecanismo intraconsciencial que o próprio dia a dia te mostra, olha, aqui há problema, aqui há falha, é preciso melhorar. E aí as autorrenovações são permanentes. Agora, isso, de certa maneira, é o processo evolutivo. A evolução se dá a partir daqui, dessa autopesquisa com autorrenovação. A escala evolutiva caminha assim, né? Ou, se você preferir, a consciência caminha na escala evolutiva a partir dessa lógica aqui. Você se pesquisa, percebe, renova. Pesquisa, percebe a si mesmo e se renova. Permanentemente, até consciência livre, né? Depois disso, a gente não sabe. Poderia exemplificar o que seria a reciclagem intraconsciencial cirúrgica? Isso é da Fatologia, página 7, quinta linha, de cima para baixo. Isso, por exemplo, podia ser aquilo que o professor Valdo fala de autoabsolutismo. A cirúrgica é você ir na raiz e dizer assim, não, agora acabou. Acabou a festa, acabou a brincadeira.
acabou o dolce far niente, acabou a moleza, acabou a preguiça, acabou tudo que veja que seja desviacionista e a pessoa muda radicalmente. E ela, lógico, às vezes, como eu disse, não vai ser do dia para a noite, mas ela pode fazer um corte cirúrgico em algum ponto específico da intraconsciencialidade dela que não lhe interessa mais. Tem um verbete do professor Pedro, acho que era o autoultimato, então, que tem a ver com isso. Esse autoultimato é, olha, a partir daqui acabou. Essa é a reciclagem cirúrgica. Nós podemos fazer isso, né? Como se diz aí, paulativamente, as pauladas, né? Mas a gente vai fazendo, olha, esse ponto aqui acabou na minha vida, a partir de hoje eu não me permito. E assim sucessivamente. O professor Everton também trouxe uns dias desses aquela técnica do AA, que são os assediados anônimos, né? Que a partir de agora eu não me permito mais me irritar. Isso é um corte cirúrgico, é uma recim. Olha, não vou me irritar mais. Né? Eu faço parte, ele brincou, né, para poder ficar um pouco mais lúdico, eu faço parte do AA. Então, isso é uma renovação cirúrgica. Você não permite aquele traço milenar ser revisto, né, ser revivenciado, ser manifesto novamente. Isso é uma recim cirúrgica. Eu estava fazendo relação, né, com o verbete e a técnica da INVEX, como você estava falando. Tem muita lógica, né, porque você pega o autoparapsiquismo, aí vai com as retrocognições a curso intermissivo, o contato com os amparadores, depois a autopriorização, que é a ideia de exclusivismo proexológico, e depois a auto-organização, o maxi-planejamento. Mais ou menos isso que eu entendi. Porém, tem um ponto que, na técnica da INVEX, a gente vê que falta, que é a parte do autodiscernimento. O autodiscernimento. Isso. Onde você colocaria esse ponto? Esse é aquele transdisciplinar, né? Esse atributo, ele está em todas e está em tudo, né? O discernimento tem que estar em tudo. Então, eu acho que esse é um mega problemão nosso, no sentido assim, de mega desafio. Eu acho que ele permeia, sabe? Ele permeia toda a nossa manifestação. Eu comecei a falar aqui, até que a gente poderia ter colocado discernimento no tritrafalismo, mas ele já é tão a guarda-chuva que eu preferi não colocar, não, que eu não lembrei, eu lembrei. Eu preferi pegar coisas mais pontuais, vamos dizer assim. Mas é lógico que o discernimento embasa tudo isso aqui. Ele está por detrás de tudo, né? Agora, o que ajuda é aquelas coisas que a gente sabe na Conscienciologia, né? A reflexão de 5 horas, a introspecção, pensar muito, fazer planilhas evolutivas, no caso aí de vocês, inversores, né? Não se perder na própria técnica, que eu acho que isso também é um risco. Então, a pessoa ela é uma tecnóloga, mas é do ponto de vista teórico. Então, é muito bom discutir a técnica da inversão, mas melhor é vivenciar a técnica da inversão. Então, todos esses cuidados, que já é o uso do discernimento, né, a gente tem que ter nessa hora. A mesma coisa a técnica da Ressex. Você discutir a técnica da Ressex é super importante, mas é 1% da teoria. A questão é como é que vamos vivenciar os outros 99%. Tá? Aí já entra o discernimento pragmático, da vivência propriamente dita da tecnologia. Até porque são técnicas de vida, né? Não técnicas de... Não são técnicas só de discussão de gabinete. A INVEX e a Ressex não são técnicas de gabinete. E a gente não pode transformar as duas técnicas em técnicas de gabinete, né? A gente Agora, tem que vivenciar. Pensando nisso também, assim, uma das coisas que pega bastante no jovem é o emocionalismo. Que você precisa ter um nível de maturidade até para conseguir chegar a esse tritafalismo, né? Para poder desenvolver isso. Como que você vê essas questões do emocionalismo ou da imaturidade dentro do jovem? A gente depende do jovem que nós estamos falando, né? Vamos assumir que seja um jovem inversor intermissivista. Aí eu acho que ele já está melhor do que o outro que chegou como reciclante. Por quê? Em tese, né, gente? Em tese, ele está bem melhor. Porque ele já sabe. Ele já sabe que a emoção é prejudicial. Então, ele já tem mecanismos de se organizar contra. Diferente do jovem da sociedade. O jovem da sociedade, não. Ali, quanto mais emoção, é melhor. Então, há uma diferença enorme de compreensão. Aí, nesse ponto, a INVEX ela é excelente, né? Porque ela já explica para o jovem aquilo que não presta, logo de cara. Então, ele tem mais chances e mais fôlego, vamos dizer, para conseguir eliminar essa realidade mais cedo do que o outro jovem.
Então, eu acho que a gente tem que ver que jovem que nós estamos falando. Se for da sociedade em geral, ele está com mais problema mesmo. Porque a própria mesologia é contrária a isso, né? A mesologia é super a favor de viver grandes emoções. E a Invex é justamente o inverso. Oi. Mesma linha de raciocínio, a gente vê que escrever é remédio para muitos males, inclusive sobre a problemática que está sendo vivenciada naquele momento. É como se você fosse um repórter de você mesmo. Então, essa postura do repórter, de você ter que irradiar tudo que está acontecendo, olha, nesse momento eu estou vendo aqui uma parede à minha direita, à minha esquerda eu vejo uma janela, mas tem uma grade. Então, não há possibilidade de sair por aqui, não vai ser. Então, a gente tem que ver se mais à frente você vai permeando o ambiente que você vai dando e falando a respeito dele. Quando você põe as vivências em palavras, elas ficam claras para você, em primeiro lugar. Você vai clareando o seu próprio percurso. Então, é muito importante a narrativa do processo que você está passando, porque depois você não vai lembrar de todos os detalhes quando você tinha aquela dificuldade. Depois que ela está superada, a pessoa esquece qual foi a trajetória. E as pessoas que estão passando pelo problema, elas querem a trajetória. Elas precisam do caminho das pedras. Por onde que você pisou, que aí ela já vai evitar aquela condição dela. Então, Muito importante se tornar o repórter. Você, o repórter, está fazendo uma matéria a seu próprio respeito. E você começa a narrar as etapas e vai somando aqueles dados. No fim, quando você já estiver lá na frente, o seu discernimento, é claro que aumentou muito, porque você colocou variáveis naquilo que não tinham sido nunca comentadas por ninguém. As pessoas vivem as situações, mas elas não falam a respeito. Então, a gente não fica sabendo como foi que ela saiu do problema. Você não sabe a trajetória, o sucesso, todo mundo sabe, é um show, fulano é assim, fulano tem tal qualidade, tem tal trafor e tal, mas o importante hoje para nós é a trajetória. Eu vejo que o jovem, nesse caso, pode lucrar muito se ele começa a se dedicar a fazer trajetórias. Ele vai contar como é que é, para o outro não precisar de passar. Até tem relação ao que a Mabel falava da vivência, né, da técnica, até certo ponto. Você pegar e analisar, ou seja, fazer essa reportagem, essa escrita porque cada vivência é diferente. Agora, você sabe que eu tenho um sonho de livro, de consumo, que eu não posso escrever, mas alguém um dia, quem sabe, possa. É o inversor que chega... O professor Valdo escreveu isso, mas eu queria assim, um inversor que escrevesse, sei lá, aos 80 anos, a autobiografia da invexologia exitosa. Entende? Então, no final da vida, ele fala, olha, em que a técnica da Invex me ajudou? Como foi? Quais são os percalços? O que eu acertei? Onde foi que foi mais difícil? Aonde eu errei? Em que me ajudou? Isso é muito bom, muito bom. Agora, teria que ser, no meu ponto de vista, no final da vida desse inversor, porque aí ele já atravessou várias fases de vida. Porque uma coisa é ser inversor com 15, outra coisa é ser inversor com 40, outra coisa é ser inversor com 80. Até para deconstruir, né? Porque tem essa ideia do inversor pronto, do inversor que é aquele que vem pronto. E nada a ver. A pessoa vai melhorando momento a momento, né? Eu acho que seria bem bacana um livro desse, um bom livro sobre uma autobiografia de um inversor, né? Exitoso, no caso. E aí ele ia trazendo isso que a professora Amaro está falando, que é a passagem, a experiência propriamente dita, né? Uhum. Foi? Agora, Amaro, você estava falando de escrever. Você acha que a escrita ela é um trabalho teórico ou prático? Então... Porque se a gente eu estava não tem discutindo a isso. vivência, eu acho que a escrita, ela nasce de uma necessidade irresistível, porque a experiência satura. Quando a experiência satura, no sentido de você já ter explorado aquilo, ela é necessária como se fosse uma gravidez, sabe? Eu vejo assim. Tanto que chama megagescon. Você fica grávido daquela... É uma gravidez, às vezes, de 2 anos, 3 anos. Então, tem que nascer muita coisa daquilo ali. Uma criança praticamente pronta. Porque é uma coisa de muito tempo, é uma gravidez de longo tempo, né? De longo prazo. Eu vejo que a escrita ela é vivencial, antes de tudo, mas se a gente não tem esse hábito, Mabel, da auto-organização e de fazer as anotações no tempo certo, quando você quiser recorrer à sua memória, nem sempre ela vai te ser fiel.
e você não vai dar conta do recado. Eu tenho encontrado coisas assim que eu escrevi há 2 décadas e tem me sido extremamente úteis, porque apesar do meu baixo discernimento da época, ainda assim eu era a única testemunha ocular. Então só eu podia falar o que aconteceu, não tinha outra pessoa para me ajudar. Então, de qualquer jeito, já me é muito válida aquela narrativa, ainda que ela seja incompleta, imatura, ou seja o que for, mas eu estou contando a coisa tal qual foi. Então, é muito importante. Eu acho que ela é teórica depois, Você sabe, mas ela é vivencial antes. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Ontem um jovem chegou para mim, por causa do ciclo, né, escrita, Mega GESCOM, o jovem chegou e falou assim para mim, sabe, Mabel, eu não escrevo muito porque eu não sou teórico, eu sou assim muito prático. Interessante, eu fiquei assim olhando, eu falei, como é que... Você devia ter virado para ele e falar assim, quer dizer que você é operário, é carregador, é colono, vai carregar pedra. Mas eu percebi que os conceitos estão assim um pouco deslocados, né? Interessante pensar isso. Não, é que eu sou muito prática, eu não sou teórico, então eu tenho dificuldade de escrever. Não, ele quer viver só pelo cerebelo. Tem que explicar que o cerebelo é o cerebrinho. É o Mas pequeno. eu achei interessante a maneira dele compreender a realidade, né? Ele compreendeu Quem a vive realidade. pelo cerebelo ainda está vivendo a vida de gato e cachorro. Ainda Mas, por não tem exemplo, os 2 hemisférios cerebrais funcionando bem. Nesse ponto eu vejo, por exemplo, eu tenho facilidade de fazer esse tipo de registro do diário, né? Mas agora, no momento de você sistematizar isso, é aí que eu travo, que fica mais difícil. Então, talvez essa a diferença entre o prático e o teórico, eu não sei o que ele pensou. Eu acho que o que ele pensou é que a pessoa que senta para escrever é a pessoa de gabinete. E ela quer viver... Eu não sei o que ela pensou. Gente, agora eu estou elucubrando, entendeu? Eu estou elucubrando. Mas o fato é que tinha essa realidade aí na cabeça. E pode ser que tenha na cabeça de mais gente, eu não sei. Uma pessoa falou isso, pode ser que outros pensem dessa maneira também. Para você ver, o vivencial, ele é o conteúdo, é o com do confort. Mas se a pessoa nunca der uma forma ao conteúdo, ele nunca vai existir. Ele vai viver nas nuvens, como hoje se fala no terreno da cibernética, né? Nuvens, Hoje eu deixei nas nuvens. Você escuta a pessoa falando isso, você fica até assustado. Vamos pôr esse texto nas nuvens, que aí a gente fica com ele lá, ele fica bem garantido. Esses caras estão vivendo isso, deixar as coisas nas nuvens. Clouds. Clouds. Não tem pergunta, a gente vai ter que falar, né? Isso que a gente estava falando agora, com o pessoal da INVEX, tem aqui alguma coisa na exemplologia. Que até certo ponto é o tritrafalismo que eu coloquei aqui, atenuante e o agravante. Por exemplo, você está falando aí da sistematização da escrita. Às vezes a pessoa muito jovem, todos, né, temos dificuldades, deficiências, está tudo certo, porque tudo minimiza. Agora, depois de um certo tempo, por exemplo, para o intermissivista, na fase executiva, ele já vai ter que ter resolvido esse problema aí. Ou arrumar uma maneira de resolver, que é um trafal, que é a dificuldade de sistematizar conteúdos em textos, né? Porque a fase executiva já o obriga a ter mais produção, né? Então, existem aí os atenuantes e os agravantes no tempo evolutivo da PROEX da pessoa, em termos de trafais. É o que a Mário falava do aborto, né? De alguma forma, do aborto da GESCOM. Aí, se, digamos assim, se o intermissivista ou se o aplicante da técnica de INVEX não dá vazão a esse conhecimento, esse chega a ser um tipo de aborto, né? Poderia se pensar. Também. Mas o que eu estava querendo dizer é assim, ó, há trafais que são mais sérios com a idade que a pessoa tem. Deu para entender? Então, por exemplo, um trafal meu, às vezes, ele tem mais peso do que o mesmo trafal em você, porque eu sou muito mais velha. Então, veja, esse timing de trafais, a gente tem que pensar. Em relação, estou nivelando todo mundo como intermissivista, estou nivelando, né? Então, mais ou menos, um curso mais ou menos intermissivo similar. Então, a gente tem que ter timing. Há coisas que a gente pode se permitir mais jovem em termos de insuficiências, mas que a pessoa na meia-idade ela já tem que ter dado um jeito de resolver. Eu estou dizendo, gente, do ponto de vista de PROEX, né? Porque a PROEX está rolando e há que se chegar a um razoável nível de completismo.
Então, muitos trafais, ele prejudica, obviamente, esse completismo de uma maneira mais séria. Né? Mas, Mabel, Oi. me diz uma coisa com relação a isso que você está falando, as diferenças de idade. Tudo bem, a questão de curso intermissivo, porque se a pessoa tem mais idade, ela fez um curso intermissivo mais antigo com determinadas... Alto lá. Exato, determinadas... Não sei, né? Não sei. Não sei. Também não sei. Vamos também supor, não sei. Vamos supor. Mas pode não ser. E pode não ser? Olha, por exemplo... quê? Aí, quem sabe o professor Valdo possa ajudar. Mas ele comentou que algumas pessoas com CIEX, elas demoraram mais para renascer, porque elas tiveram que resolver problemas no extrafísico, que outras não precisaram. Aí a gente pergunta, quem é que estava mais livre? Não sei. De repente, é aquele que nasceu antes e que hoje é mais velho do que aquele que nasceu depois e que tem mais problema. Pode ser? Pode ser. Então, a gente não pode também generalizar tudo nesse sentido. Pode também ser outro caso, tá, gente? Mas existem aí peculiaridades, cada caso é um caso. Então, eu acho que a gente generalizar assim, olha, todo mundo que nasceu, que tem mais idade hoje, fez um pior curso intermissivo, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que Pior curso intermissivo. Nem nessa questão de pior curso intermissivo. Em qual, então? Tipo assim, por exemplo, você tem um curso intermissivo, você veio para resolver exatamente coisas aqui, não veio? Uhum. Tá, mas tipo assim, aquela pessoa, aquele jovem que veio, que fez um curso intermissivo, que tem mais informações, já veio um grupo anterior, que já fez determinadas coisas, entende? Aqui no intrafísico. Esse inversor, ele não teria... Vamos colocar assim, ele não teria mais facilidade ou ele não teria mais... Em tese. Em tese, ele não teria isso. Como é que é isso? Como é que é isso? Coisas básicas. Ele faz a reciclagem mais depressa. Estuda, já tem que ver o perfil. Agora, todo mundo que já viveu muito, com contato com muita gente, se sai melhor. O processo é o geral. Agora, as coisas básicas mesmo, sérias, que é a base desse verbete aí da Mabel, são, isso que ela já tocou no assunto, são as recins cirúrgicas dos trafalhos que a pessoa tem. Quais são esses trafalhos? Os mais comuns são esses. Alta irritabilidade, alto casca-grossismo parapsíquico, autoassédio, autocorrupção, que é mais ou menos a mesma coisa, autovitimização, autodesorganização, autobelicismo, autodespriorização. Agora, isso que cria? Ele fica preso nas coleiras sociais do ego, ele sofre as lavagens subcerebrais, ele entra na Robex, ele fica sem fazer o código pessoal de cosmoética, então ele fica anticosmoético. E outra coisa, ele tem uma condição do megatrafalismo pessoal grande, que é o conjunto de tudo isso. Outra coisa, ele se transforma há pouco tempo em escagem interconsciente, inconsciente. Ele não tem noção que ele é isca. Outra coisa, ele sofre do ansiosismo, que é a síndrome do ansiosismo. Às vezes ele é negligente e ele permanece imaturo, é imaturidade. Esse é que é o problema todo. Agora, nós todos estamos caminhando para fazer isso. Isso aqui é recim, é intraconsciencial. A disposição, decisão, determinação tem que ser da pessoa. A gente fala, mas tudo aqui é teoria, não resolve. É a pessoa que tem que vivenciar aquilo. Então, isso é que é a coisa mais séria que atinge. Não interessa se a pessoa ela tem 500 milhões de anos e o outro tem 1 bilhão de anos de existência. A consciência tem que ver como é que ela está nisso aqui. Se a pessoa tem dificuldade de analisar a pessoa dentro de si, tem que examinar como é que são as coleiras sociais do ego que influem nela. Por exemplo, ela é uma moça, ela tem muita influência do modismo da hora, o clube influi muito nela. Como é que é isso?
São coisas assim. Você pode pegar pela própria, você vivendo com a pessoa, você olha só o visual dela, já mostra uma opção de coisa. Agora, veja, com o passar do tempo, a gente vai interiorizando essa análise. Aí você vê toda a realidade da pessoa. Todos nós, gente, somos um livro aberto. O problema é que a maioria não sabe ler. Tudo é analfabeto de pessoa. Nós temos que ser alfabetizado pelas pessoas. Quer dizer, olhando as pessoas, você tem que saber ler. Como é que é? Esse é o caminho. Agora, professor, você disse assim que as melhores pessoas, ou aquelas que têm um temperamento melhor, são que viveram... Que viveram mais, porque a coisa mais difícil que tem é o convívio com muita gente. Quer dizer que a pessoa, provavelmente, ela é mais flexível... Então, por exemplo, a arte entra aí. É a única coisa que a arte presta é isso. Quando a pessoa é artista, que teve contato com muita gente. Nesse ponto, ó, isso favoreceu a Malo. Por isso que a Malo é boa de comunicação, é boa para informar as coisas, para escrever, ela dá valor para o processo de comunicação. Isso ela pegou da arte dela, que até pouco tempo ela ainda estava lá dentro, totalmente envolvida. Entende? Aqui, uma boa parte passou por isso. Uma boa parte de todo mundo que é convidado a entrar no estado vibracional já teve muito contato com gente dentro da arte, dentro da política, dentro da docência. Por exemplo, a docência, ela faz ter contato com os outros no tapa. Às vezes é todo dia a pessoa tem que ter contato com um grupo. Isso aí é importantíssimo. Então, veja, todas essas profissões que levam a pessoa para a ponta do contato público, que é o mais difícil que tem, atender os outros, ela cresce mais depressa. Ela agiliza, ela dinamiza o processo evolutivo. Não sei se eu entendi, você disse que uma grande parte dessas pessoas é que entraram no curso intermissivo, é isso? Foi. No curso intermissivo. Porque elas estavam mais preparadas para isso. Então, por exemplo, elas fizeram alguma assistência. Porque elas tinham alguma liderança também. Por exemplo, eu já vi artista que não assiste ninguém, eu só pensava nele, porque o artista, de modo geral, ele tem o ego maior do que os outros. Então, isso é que prejudica os artistas. Mas o que ajuda o artista é o contato com o público. Contato com o público. Então, por exemplo, um artista que tem mais contato com o público, você tem que dar mais valor para ele. Uhum. Eu, por exemplo, em Hollywood, eu fui lá para estudar, eu dava valor para aquele povo, desancando com todo mundo. Eu liquidar com as maiores bobagens, que eu nunca vi tanta besteira de criança como tem em Hollywood. Mas agora veja, aquele povo tem valor porque eles estão sempre em contato com multidões. Em qualquer lugar que você mexia lá, daí a pouco está aquela multidão em torno de você. Tudo era assim. Eles iam fazer uma festa, as pares dele, era uma loucura. É cada salão enorme, do tamanho daqui. Entende? Tudo é gente demais. Então, veja, isso aí é sério. É o processo, então, das manadas. Das lideranças, o problema é saber viver na manada sem fazer linchamento. A coisa séria é essa. Professor Valdo. Você viver na manada sem nivelar por baixo, porque toda a multidão se nivela por baixo. Aqui no ar. É interessante a sua abordagem, porque ao mesmo tempo que a gente tem que estar em contato com o público, tem que ficar no nível de reflexão, de tranquilidade íntima que permita escrever, né? Que permita produzir. Agora, veja, como é que consegue chegar nesse equilíbrio? Veja, né? Quem tem melhor vocação para a interassistencialidade é quem trabalhou na área da saúde. Por quê? Tiveram muito contato com os outros, de algum modo assistindo. Nem que foi paramédico, enfermeiro, vamos dizer, dirigiu algum veículo, liderou alguma coisa para levar doente, mexeu com a padiola, mexeu com isso e aquilo. Respirativo. Você está entendendo? Que antigamente não tinha nem ambulância, nem motorista, nem nada, mas tinha padiola. Então o índio, por exemplo, ele colocava o negócio, amarrava no burro e o cara ia arrastando assim, ó, com uma porção de madeira travada e o cara deitado. Aqui tem gente que trabalhou nisso como índio. Então, eles cresceram muito, porque ser índio na área da assistência humana, isso é o máximo. É o máximo mesmo. Isso é que é artista.
Isso é que é artista. Isso aí não é programa de índio. Agora, ó, esse é outro programa. Uma pergunta que parece óbvia, não sei se realmente é óbvia. Mas uma pessoa que trabalha com a área da saúde necessariamente já fez isso no passado ou pode ser uma coisa inteiramente nova? Não, a maioria tem. De algum nível, Agora, nível. quase sempre esses que vão para a área da saúde é porque mexeram com a docência. Com a docência? Foram professor, alguma coisa nesse sentido. Agora, ó, uma boa parte deles são artistas. Ah, isso sim. Você olha no meio dos seus colegas que estão estudando o tanto de artista que tem. Tem bastante. Então vem o professor e fala assim, para fazer uma cirurgia, nós temos que ter a elegância de pegar o bisturi. Gira tesoura. Você já deve ter visto isso tudo aqui. Gira tesoura. Não, os caras esmunhecam na sua frente, na hora. Aquilo tudo é artista, foi artista. Ele está chegando agora. Está chegando agora para pegar o bisturi. Você está entendendo? Agora, a gente vê isso tudo aí, claro, a personalidade está lá, ela se apresenta, é só saber ler. Nós temos que ler a pessoa humana, saber ler. Os livros estão aí, ambulantes. Professor. Eu vou voltar naquele assunto rapidinho, entre a pessoa lidar com o público, que é a área mais estressante, que é o que dá burnout na pessoa, e ao mesmo tempo, ela ficar serena para poder escrever, que é o nosso caso. Então a gente fica nas duas pontas. Aí eu queria saber o meio termo disso. Como é que a pessoa depura para ela ficar lidando com a ponta do público e a ponta. Olha o meu caso. Eu tenho gente o tempo todo, professor Valda, o tempo todo. Eu sou igual a vocês. Diferente. Vocês são igual a mim. Os afins se atraem. Jamais, você está entendendo? Eu seria um serenão com vocês. Eu tenho que ser pré-serenão, senão eu não estaria aqui. As pessoas evoluem com os afins. Para nós arranjarmos evolução, por exemplo, eu conheço o transmentor, mas eu não convivo com ele. Presta atenção. É como se eu fosse o meu professor, eu sou aluno dele. O problema é mais ou menos esse. Agora não, se nós estamos aqui tudo junto, é porque todo mundo é da mesma laia. Nós somos figuras do mesmo naipe. Mas, professor... Todo mundo, para mim, é de ouros. Sabe como é que é? Carta de ouro. Mas essa resposta, a resposta da Silene, não tem a ver com essa taquirritmia que você tem? De você muda o bloco, então você está lá... A taquirritmia, ela existe em vida multidão. Um dos fatores que mais dinamizam o ataque, principalmente o taquipsiquismo da pessoa, é o convívio com a multidão. Por exemplo, uma pessoa está aqui, ele está fazendo um comício, tem 200 pessoas lá. Aí um cara pergunta lá na frente, ele tem que responder aquilo que houve no meio de todo mundo. Olha a resposta, como é que é grave. O outro lá pergunta dali, outra coisa totalmente diferente. Isso é taquipsiquismo. Ele é obrigado a agilizar a cabeça dele para poder responder aquilo com princípio, meio e fim, com lógica e racionalidade, sem perder o fio da meada. Ele não pode ter branco mental, ele não pode ter, entende, hipominésia. Para muito para pensar, também não pode que o povo engole ele. Então, veja, isso é o contato. Então, o povo é que assula a evolução. Eu estou falando assula, viu? Olha o termo que eu estou usando, olha o verbo. É aquilo que detona, explode o processo evolutivo. É o povo, é a multidão, é a audiência, é a assembleia, é o auditório. Professor Valdo. Isso aí é que é a coisa séria. Agora, por exemplo, pensa bem a gente que já foi professor de medicina, quer dizer, professor de área de medicina, você está entendendo? Então você, ao mesmo tempo que assistia aos doentes, se assistia aos assistentes. Isso é que é a coisa séria. Agora, eu tenho isso de outras vidas. Entendeu? Isso aí me ajudou muito. Foi das coisas mais sérias. Então, é a hora que você casou uma coisa com a outra, com assistência. Aí o negócio muda de figura. Agora, outra coisa. Para chegar nisso antes, o que me ajudou foi o processo de iniciação. Porque eu atendia muita gente. Te levou para a saúde, né? A iniciação te levou para a saúde, para a área, obrigatoriamente. Leva, inevitavelmente. Agora, depois aquilo em toda a docência. A hora que chegou a docência, acabou a pitonisa.
Você está entendendo? Então, por exemplo, o processo da iniciação perdeu a razão de ser. Ficou mais... Isso é impressionante. Agora, quando chega num determinado ponto, acabou também o dogma. Acaba o processo de misticismo. A racionalidade, então, impera, ela domina. Foi por isso que eu não aguentava o espiritismo. Por causa da racionalidade. Agora, eu morria de rir das bobagens que tem no espiritismo. Uma delas, Allan Kardec escreveu assim: não, o espiritismo é baseado na fé raciocinada. Isso não existe. Ou é fé, ou tem raciocínio. Ele não abriu mão, né? Agora, ele juntou, aquilo é uma falácia. Mas veja, Allan Kardec não pensou que é uma falácia. Ele estava bem intencionado. Certo, né? Então eu não podia acabar com ele. Tinha que ir devagar, porque a intenção dele era boa. Agora veja, fé raciocinada. E a vovozinha, vai bem? Não dá, né? Agora, professor... Agora eu vi isso pequeno. Eu cheguei para minha mãe e falei assim: mamãe, eu não estou entendendo isso aqui. Aqui está falando no livro de Allan Kardec que espiritismo é baseado na fé raciocinada. Fé não é a gente admitir o negócio, não é acreditar, não é acreditar. Eu disse, não é. Mas agora, raciocinar não é a gente pensar, não é o contrário disso. Eu falei assim: ó, meu filho, isso aí, fala com o professor Alípio. Lá fui eu com o professor Alípio. Vi isso nas aulas de moral cristã, que tinha, hein? Não, eu entrei lá com 5, 6 anos, mais ou menos. Foi quando foi feito a aula de moral cristã, chamar Catecismo Espírita. Tinha até um livrinho. Agora, eu li lá, não estou entendendo isso. Então, a minha mãe, né, passou para o professor Alípio. O professor Alípio era uma cabeça ponderado, muito bom, e ele é que dava as aulas de moral cristã, sabe, o Catecismo Espírita. Espiritismo pela manhã, dominical pela manhã. Eram as aulas dominicais do Espiritismo. E lá no Centro Espírita. Foi esse que eu vi lá, o nosso amigo Chico, sabe que era, o Chico que eu estou falando, é o Francisco de Paula Vitor, que é o que dirigiu o centro. Então eu virei para ele e falei assim: o professor Alípio, aquele homem que está lá, eu estou vendo que ele está dando ali um passo naquela menina. Você está vendo? Mas é aquele homem? Outra coisa, ele é beiçudo daquele jeito? Ele é barrigudo daquele jeito? É ele. Então é ele. Aí ele foi olhar quem era a menina. Realmente a menina estava assediada. E ele estava lá mexendo para ver se me limpava a cabeça dela. Eu vi, tudo coincidiu. Aí eu falei assim: mas você vê assim? Não, esse aí eu já vi ele várias vezes, aqui. Já vi ele aqui. Então foi aí que ele se tornou meu amigo. Então eu chamava ele de Chico Vitor. É o Francisco de Paula Vitor. Ele foi o primeiro cara que eles queriam transformar em santo do Brasil, padre. Agora, lá havia uma pintura dele enorme, de 3 metros de altura, e ele enorme, ele era beiçudo, preto retinto, beiçudo, mas o beiço grande aqui embaixo, sabe? E uma barriga enorme, mas muito simpático. Você está entendendo? Aquele homem tudo alterado e uma simpatia. Por isso que eles colocaram o nome, Francisco de Paula Vitor. Agora, ó, fiquei amigo dele, então eu saía do corpo e encontrava com ele. Entende? Agora, ele de vez em quando falava assim, ó: vai lá e visita fulana. E outra coisa, fica conversando com ela para você passar energia, passar fluido para ela. Ela vai melhorar, que ela está precisando. Então eu ia, quando eu chegava lá, eu falei assim: estou aqui. Ele falava, fora do corpo, estou aqui. Então a gente ia lá, eu ficava com a dona e melhorava. Muita gente. Agora veja, eu tinha nessa ocasião 10 anos, por aí, quando ele falava isso para mim. E Simão de Carmelo. Agora eu chegava lá, visitava, arranjava uma desculpa para ficar perto da pessoa. Agora ele pegava as minhas energias, canalizava para ela. Chico Vitor. Agora veja, ele se apresentar daquele jeito, do jeito que ele era padre, de batina, com barrigão enorme, e o beição também dele. Mas o homem era uma simpatia, fora de série. Agora, você pensa bem o que não é isso. O que será que esse homem não fez? Na Igreja Católica, por exemplo, ele chamar a atenção, preto daquele jeito, você sabe, a Igreja Católica é muito cheia de si, hierárquica. Ele superou isso tudo. O homem era uma fera.
voltar de novo naquele tema lá, que você falou do professor, né, do artista, que de repente migra para a área da saúde. Eu entendi isso em parte. Aí eu queria, se você pudesse falar um pouco mais, para entender como é que, onde que isso vira, onde que isso... Quando você notar dentro da medicina alguém que seja artista demais, você está entendendo? Em matéria de maneirismo, de modos, gestos, condição, interesses, é porque o cara era artista. Olha bem, o meu pai era dentista, um grande dentista, fora de série, mas era um artista. Ele tocava flauta, ele fazia instrumento de cirurgia, o artesanato, o artista. Ele é um exemplo clássico, é o Lísias. Agora, o Lísias, frustrado hoje, porque ele quer fazer, mas não tem mão, do jeito que tinha o Armandi. Você está entendendo? Agora, tudo tem sua razão. Hein? Professor, cada um tem seu jeito, né? Tem que olhar o que é. Uma boa parte de professor é porque foi pai e mãe, em outras vidas. Pai e mãe, já pariu muito. Uma pessoa uma vez me perguntou assim, quem é que já pariu mais, Valdo, que você acha, nesse povo todo? Eu falei assim, professores. O cara então começou a pensar, falei, não, nunca esperava uma resposta dessa. Mas ele começou a pensar, falei assim, não, até que você está certo. Porque o professor, se ele é homem, ele é o pai de uma prole enorme, que são os alunos. Se ele é mulher, ainda é pior ainda. Então eu olhava para minha mãe e falava assim, essa já deu à luz demais. Já deu à luz um regimento inteiro. 35 anos lecionando para esse povo, não é fácil. Agora veja, isso é... Então, a parturição ensina a didática, ensina a pedagogia, ensina a educação. E aí daí quica para a área da saúde, é isso que eu não entendi. Pois é, mas aí é que sai para a pessoa atender a multidão. Primeiro você atende um, que é o seu filho. Depois você atende os outros. Por isso que eu falo, nós não precisamos mais de gestação humana. Todo mundo já pariu muita gente, homem e mulher aqui. Não precisa mais disso. Então o problema agora é assistir a parturição da prole máxima, que é a policarnalidade. O professor, mas só voltando à história da arte para o médico. O artista pode virar médico em função dele ter atendido muito as pessoas, ter tido contato muito com muita gente, visto as necessidades desse povo, aí ele resolve ser médico, é isso? E ele vai ver que a obra de arte dele não valia nada. O bisturi é mais importante. Com o bisturi, ele conserta ali a vida da pessoa. E o médico... Agora, a obra não, ela dá aquela mensagem só, que precisa ser interpretada, quase sempre na base da imaginação. Você chega lá, com 5 pessoas, vai interpretar uma pintura. Cada um vai pensar de um jeito. É ou não é assim? A coisa mais difícil que tem. Agora, o médico... Se você pegar gente jejuna, nenhum vai bater com o outro. Cada um vai pensar de um jeito. Eu já fiz essa experiência com os outros, em matéria de tela. Agora, o médico, ele vira professor, quem sabe na hora que ele percebe que precisa de mais gente assistindo. Então, só ele sozinho não dá conta. Ele fala, preciso criar mais médicos, é isso? Aí ele fala, vou ensinar. E esse aí, então, ele já ficou composto. É o mais sério que tem. É a hora que ele juntou o processo da assistência com a educação. Quem junta assistência com a educação, superou tudo. É o que eu tenho tentado fazer com vocês. A hora que a Malu, por exemplo, se tornou educadora, dentro do ECP1 e ECP2, dentro do livro que ela escreveu, acabou. Toda a arte que tinha, ficou desse tamanhozinho, desapareceu. Por quê? Ela está fazendo a comunicação educativa e dentro do processo da gestação consciencial. Quer dizer, o que você quer mais? Isso é o top. Por isso que nós insistimos tanto para o povo fazer livro. Não tem outro jeito. A Mega GESCOM é o top. Neco plus ultras. Depois dela é o dilúvio. Não tem mais nada. Valdo, e o que leva uma pessoa a conseguir fazer essa convergência? Porque tudo bem, a arte tem contato com muita gente, é uma beleza e tal, mas muita gente não se torna pedagogo, e muito menos parapedagogo por causa disso. É assistência. E tem muito médico músico. Na hora que ela faz assistência, os amparadores vão lá e vê que ela está de vez, eles dão tudo para ela. Entendi. Você, quando chegou
Você tinha gente com você, eu te falei na ocasião. Você falou que os espíritos me trouxeram para Pois você. pois é. Professor. O político entra aí porque ele vê a carência da saúde e da educação. Aí ele escolhe para onde ele vai e sai Mas daqui. aí ele vem entrar lá e ele começa a puxar a brasa para a sardinha dele, porque ele é egocêntrico. Ele foi pro buraco. A maioria dos políticos são egocêntricos, é mais de 51%. Por isso, por causa do processo do poder. Porque o poder sobe na cabeça, o poder põe a pessoa grogue. Professor, fica perturbado. Aqui no ar, eu queria voltar naquilo que o senhor falou, da pessoa ter que conviver com muita gente para poder evoluir. Mas tem caso, por exemplo, da pessoa que ela é casca grossa, que ela é uma pessoa agressiva. Isso vai dar na cabeça dela. Tem também o ditador, ó o Bassad. Então, isso vai gerar mais interprisão para ela. Mas é o problema. O cara tem 40 e tantos anos, é um ditador da Síria. Está lá, olha as bobagens que ele está fazendo. Isso é um boboca. É um dos mais burros que tem na atualidade. Então, matéria dessas personalidades conhecidas, esse cara da Síria. É uma faca de... da cabeça menor que tem. Agora, você olha o jeito dele, ele parece mesmo. Agora, é tipo Modigliani, Dolicochef, daquele jeito, pescoço comprido, aquele negócio todo, raciocina pouco. Então, é uma faca de dois gumes. Se a pessoa não souber utilizar... Sei não, mas o caminho é esse. O problema não adianta essas duas coisas. O problema é o seguinte, não tem outra saída. Sem você ter contato e assistência com o público, com a multidão, com o povo, com a população, você não evolui. Cedo ou tarde, não interessa de onde você veio, qual a linha da sua profissão, não interessa. Seja empresário, professor, político. O caminho é esse. Agora, o que eu estou falando, o ideal é quando o cara é da área da saúde e dá aula lá dentro. Isso é o ideal. Eu fui secretário da administração de uma faculdade, mexendo com as outras, vivi lá dentro 14 anos, trabalhei lá dentro 18 anos, fui secretário de uma das escolas 9 anos, pra você ter uma ideia. Tudo que eu vi, que aquilo era top, coisa séria, aquilo via para a minha ficha, eu estou certo? Mabel. Agora, não fiquei lá porque eu tinha que fazer uma coisa superior àquilo. Senão não daria certo. Aí cai naquilo que o senhor falou da mini tertúlia, que são consciências, né? Não são um grupo de pessoas que você está lidando ali. Não. São consciências. Agora, ó, a verbetógrafa. Na argumentologia, reações, página 9, favor expandir os itens 5 e 6. Reações, página 9. O 5 é a imaturologia e o 6 é a perdologia. A imaturologia que eu quis colocar aqui é a imaturidade de uma maneira mais globalizada. Por exemplo, não saber usar o holossoma. Não ter esse holossoma azeitado, vamos dizer assim, coeso. Então, isso é uma maturidade nossa ou da pessoa em relação à própria fisiologia e à parafisiologia dela. Aí eu coloquei também a incoerência consciencial, que é uma maturologia, né? Maior, vamos dizer assim, é um dos traços mais sérios para serem conquistados aí no caminho evolutivo. A perdologia, que é o item 6, é tudo que é perda de oportunidade, em função de falta de megafoco, em função de falta de priorização. Então, eu coloquei assim, a gente colocou a perda das oportunidades evolutivas, a professora Mala está falando aí da era da fartura, o desvio dos aportes, então a pessoa recebeu uma série de aportes e ela desvia isso para um ramo que não é o ideal. Uma coisa extremamente importante aqui, ó, o desperdício do tempo de vida útil, que não é todo mundo que pensa nisso também, que é o tempo, né? Quanto vale o meu tempo, quanto vale o seu tempo, em termos de proex. Tem até um verbete que chama Minuto, que tenta abordar isso, né? Do João Paulo. E tem o esbanjamento dos autotrafores. Essa é outra coisa séria, né? Que você não usar, não aplicar, ficar sentado em cima do pote de ouro que a gente comentou. Então, tudo isso é a perdologia dentro dessas consequências possíveis do tritrafalismo. Já que me conhece há muitos anos, quiçá vidas, peço que me diga, por favor, qual é o traço que me falta? Preciso dar uma virada efetiva aproveitando esse momento de minha vida. Olha, o traço que falta para você é um só, seu livro. Cadê o livro? Não, mas vocês estão rindo, a maioria aqui está precisando disso. Mas o caso dela aqui precisa. Você já fez de tudo, já rodou sua vida toda, já mexeu em tudo. O livro está faltando.
Eu quero te dizer, te dar informação, que o seu irmão esteve aqui hoje comigo, junto com a esposa. Você sabe com quem eu estou falando. Agora, aqui é aquele negócio, e alguém sabe quem? É o piquenique trágico. Então, veja, o que eu estou falando, você sabe o que é, para não falar seu nome aqui. Agora, o que se passa? A empresa dele está indo muito bem, ele está muito satisfeito com o trabalho que está sendo feito. É uma boa notícia. Quando eu encontrar com ele, eu vou falar que é muita coincidência. O dia que ele vem aqui, porque ele está sempre viajando, você escreve aqui para a gente, é muita coincidência. Eu entrei nisso, estou muito feliz com essa. Agora aqui, na semana passada, me envolvi em um acidente de trânsito. Estava seguindo de carro com minha filha por uma avenida preferencial, quando outro carro que estava parado em um cruzamento, do nada, acelerou e cortou minha frente, sem dar tempo de desviar ou frear o carro. Ninguém se feriu, mas o seguro deu perda total do carro. Já tive fenômeno do feto-ectoplasma. De ectoplasma sair pelo nariz, ouvido e olhos, e gelar o ambiente, além de outros fenômenos. Isso pode ter ajudado a causar o acidente e podemos interpretar como algum aviso? Os assediadores podem se usar do nosso ectoplasma para causar acidente de trânsito com dessoma? Não, aí não houve nada, isso aí é um alerta para você. É bom você examinar o que você está fazendo com as coisas todas. E outra coisa, por que a sua filha estava com você também? É preciso examinar como é que está a vida dela. Isso é um alerta, estão te abrindo os olhos de alguma coisa. Agora, me conta, você não falou, você tem seguro do carro? Mabel. Aqui a gente sempre tem que perguntar. Aqui em cima. Em que medida um trafó pode inibir o preenchimento do trafal? Como é que é? Eu não escutei. Trafó e trafal. Em que medida um trafó, bem característico, pode, de alguma forma, inibir o preenchimento do trafal? O trafó? Isso. Existe alguma medida para isso? Ele Não, pode... só se for um trafó deslocado, porque normalmente, não entender se eu estou entendendo a sua pergunta. Não preencher, é inibir. Não, eu acho que o trafor ele funciona ao contrário. Estou dizendo trafor, né, com T maiúsculo, bem aplicado, né? Então, esse ele vai ajudar a preencher o trafal e não inibir. Okay. Entende? Então, eu entendo assim, né? Não vai prejudicá-la, vai ajudar. Agora, professor, eu tenho uma pergunta sobre trafal. Que é assim, eu mesma coloquei, mas eu queria uma ajuda. Eu coloquei aqui na dispersologia a vida fragmentada. Como é que a gente diminui a fragmentação da vida? Como é que a gente diminui essa coisa do, sabe? De não ter essa coesão. O negócio fica, vamos dizer, compartimentado. Porque quando há o processo de dispersão, você pode fazer uma dispersão, que depois você junta, cria um corpo só, inteiriço, total. Agora, a tendência da pessoa é fazer dispersão, mas com compartimentação. Então, fica tudo separado. Isso não resolve. Agora, o que é que precisa? É a pessoa dar um jeito de reunir aquilo que está disperso. Com isso, ela começa a se organizar. E, com isso, ela alcança aquilo que nós chamamos de disciplina. Os hábitos dela vão melhorar. Tudo vai melhorar com ela. Mas, professor, então, é aquilo que eu falo. Hábitos corretos e rotinas úteis. Mas a minha pergunta é, essa vida fragmentada, o pseudo-fragmentada, ela não tem uma causa que é a pensenidade que não é contínua? O problema não é pensênico? Não, por exemplo, essa moça que me mandou aqui o e-mail, aí o online, ela é da área da saúde. Ela está correta naquilo que ela está fazendo. O problema é que, pela idade e a condição dela, ela viu que agora é hora de fazer uma reciclagem mais íntima. Então, ela tem que começar a pensar, porque senão daqui a pouco ela está chegando à minha idade e não fez as coisas que precisava. Então, o caso dela precisa de liquidar com certos excessos, diminuir aquilo que ela está fazendo, para cortar a dispersão. E ela colocar como um ponto alto, dentro das suas aspirações, dos seus autoesforços, a realização do seu livro, a obra que ela ainda não escreveu do jeito que precisava. Ela está certa. Ela está vendo isso com calma. Agora, veja,
Essa pessoa tem dezenas de anos de assistência aos outros. Ela é psicóloga. Não, eu imagino quem seja. Mas, professor, oi, pois não. Oi, Outra coisa, ela não é daqui, ela é da Europa. Eu sei. Na página 8 aqui, você poderia expandir um pouco esse paradoxo da ausência atuante? Não sei se isso é... A gente comentou aqui um pouquinho, mas o paradoxo assim, o trafal é um traço faltante. Então, ele é uma ausência. Só que ele é uma ausência presente, porque ele incomoda. Então... Ele incomoda no sentido, essa falta prejudica, essa falta incomoda, essa falta incide na manifestação da pessoa. Então, é uma falta, mas é uma falta ruim, nosográfica, entende? Você sente falta de um instrumento que você não tem, que é um trafal. Okay. Tá? Professor, vou voltar na minha pergunta, se não tiver. Tem pergunta? Eu quero voltar. Eu quero voltar na pergunta assim, do continuismo pensênico. Como é que a gente alcança essa continuidade pensênica de começo, meio... O caso todo é o seguinte, a pessoa é dispersa. Então, ela tem pensamentos de toda a modalidade, de toda a natureza, de todo tipo de aplicação. Com o passar do tempo, ela tem uma certa tendência de, vamos dizer, vai cair por aquele lado, alguma coisa que fica mais do capricho dela, do gosto dela, etc. E com o passar do tempo, aqueles pensamentos, então, começam a ficar especializados. Essa especialização, então, com o tempo, ela vai ver se aquilo pode aperfeiçoar ou não. É aí que entra. O artista pensa na assistência, a assistência pensa na docência. Então, chega nessas ideias que eu dou hoje. Vocês, por exemplo, em tudo que é escola que vocês estudaram, possivelmente ninguém nunca fez essa apreciação de profissão baseado no problema da saúde para ajudar os outros e no processo da docência para esclarecer todo mundo. Então, veja, esse é o caminho inevitável do processo da evolução. Os evoluciólogos chegaram lá porque viram isso mais cedo. Então, eles chegam na frente da média do grupo evolutivo. Professor Valdo. Agora, é lógico, aí precisa de colocar cosmoética, parapsiquismo, tudo aquilo que é ainda um defeito da história que precisa de reajustar. Mas o caminho é esse. Então, veja, na hora que o processo está lacunado, cheio de fissura, que é a compartimentação, está tudo estanque. A coisa não está junta. Você junta, aquilo vai criar um bloco, um corpo só, inteiriço, total. Entendeu? Aí fica muito mais compacto. É um problema sério. Agora, veja, tem gente que a hora que vai fazer isso é um triunfo, é uma vitória, é um êxito enorme. Por quê? A pessoa já tinha muitos subsídios, você está entendendo? Muito acervo. A hora que junta, é o máximo, ela já vai lá na frente. Eu estou falando isso, professor, por causa da Mega GESCOM, porque a Mega GESCOM é isso, né? É isso, exatamente isso. Tudo que nós falamos aqui, todos que eu dei aí, os 15, foi baseado nisso. Professor Valdo, aqui no B, nesse mesmo raciocínio que o senhor falou, dos evoluciólogos que entendem mais à frente essa questão da pessoa, do artista que vai se tornar um médico e depois um professor. Então, seria mais ou menos de caso pensado dar uma habilidade artística para uma pessoa numa determinada vida, para ela ampliar isso, lidar mais com o público? Não, a hora que nós estamos agora não tem mais tempo para isso. A Terra agora não, tem no passado, por exemplo. No passado, sim, muita gente entrou nisso. Mas agora o problema é que existe aí um porém sério, a mesologia. Antigamente as coisas eram muito em cima do lance, monarquia, feudalismo, processo de guerra. A pessoa nascia pobre, às vezes ela ia morrer pobre, não tinha jeito. Por mais que ela se esforçasse, por mais talento que tivesse, ela nunca ia ser da monarquia. Ela era da plebe. Então, é pé de chinelo. Entende? E isso tudo era um defeito da mesologia. Hoje já não tem mais isso. A pessoa tem o valor que ela tem. Ela é capaz de sobressair. Ela vai afirmar a posição dela dentro da sociedade. Com isso, ela evolui mais depressa. Eu queria entender um pouco mais essa questão, por exemplo, o senhor falou que todos nós fomos artistas, né? Todo mundo. No passado. Que artista é coisa de bicho.
Então, mas esse fato... Eu olho as gatinhas e eu vejo quem é mais artista do que o outro. Então, mas esse fato... Apareceu 2 gatinhos novos lá em casa. O gato, eu falei assim, esse gato com essa cara dele já mostrou que ele é o mais arteiro, porque a arte começa pelo arteiro. Entendi. Quer dizer, é por traquinagem. Agora, hoje nós chegamos lá, eu chamei a Graça. Graça, veja aqui o que é Fofão. Eu dei o apelido dele de Fofão, porque ele é muito bonito. Então, chamei a Graça para ver. Lá na mesa tem uns vidros enormes, grossos, enormes assim. Ele subiu na mesa e jogou um daqueles vidros, mas deu 1000 pedacinhos no chão. Estava tudo lá. Falei assim, esse é o Fofão. Eu não vi a hora que ele fez isso, mas eu sei que foi ele, porque é no meu lugar, onde eu sento. Se deixar, ele está onde eu estou. Ele vai seguindo por causa do cheiro, você sabe como é que é, né? Então veja, esse já é artista. Ele é muito mais do que a outra menina, a pretinha lá. É linda. Eu só queria entender, por exemplo, certos aportes, habilidades artísticas que a pessoa teve, que facilitou ela ter o contato com o maior número de pessoas, com um público maior. Pois é, mas então, depende do tipo da arte dela. Tem cara, por exemplo, que é artista e é fechado. Por exemplo, aí mesmo tem um literato que escreve umas crônicas em Curitiba que não atende ninguém. Ele não gosta de gente, ele evita. O nome dele é Trevisan. Ganhou mais um prêmio agora. Mas só escreve também besteira. Ele é da baratosfera total, esse cara. Ele vive, está aí, em Curitiba. Mas, por exemplo, o teatro, né? O teatro, ele canta local de banco. É que eu pensei assim, por exemplo, uma cantora, uma pessoa teatro dessa... É o palco. A vida é um palco. Aí isso faz com que agora, a pessoa... tem gente que pensa que essa vida é um pandeiro, nem sempre. Não é o carnaval. Não é do pandeiro, né? Esse convite, é que eu queria entender justamente o que o senhor falou, né? Que o fato da pessoa ter contato com o público fez ela ter aumento das suas cognições, melhorar, dinamizar a sua evolução em algum ponto. Por isso que eu pensei se isso fosse alguma coisa de caso pensado. Autista é regressão. Como? Quem é autista, o autismo, a pessoa virou bicho. Agora, professor, tem uma coisa que a gente poderia lembrar nesse aspecto. Existem certas artes no passado, por exemplo, na Idade Média, até hoje tem isso mais ou menos, que os artistas, eles mexiam com as minorias. Eram as pessoas mais deficitadas na sociedade. Então, era a minoria, era o excluído, era o pobre, era o doente. E o artista atendia a esse povo, principalmente o tipo de artista que era. Então, aí já entrou na assistência, não é? Né? Ele teve que atender o que está na sarjeta. Não, e o artista que dava, às vezes, alegria para a plebe. É a turma que saía naqueles carroções, etc., montava um palco de qualquer maneira e atingia o povo. Aquilo tudo é contato com o povo. Artista sério. Entende? E tem muita gente aí que já foi isso. Faz parte do serviço. Entende? Valdo, na letra B aqui. Sobre as perguntas que você recebe aí dos teletertulianos, quando acontece de a gente perceber um pouco mais de energia, a exemplo da pergunta da moça que falou sobre a ectoplasmia. Eu conheço a moça há mais de 20 anos, mais de 30 anos. Não, é da ectoplasmia, do acidente lá e tal. Significa que, assim, eu estou predisposta a acidente ou eu percebi a ectoplasmia? Não, aí no caso aí a pessoa tem que ver isso. No problema ali precisa de ver. Outra coisa, a pessoa está com a filha. Precisa saber a filha, o que tem ali a ver com isso. Se a pessoa estiver sozinha é uma coisa, acompanhada é outra. Tem que ver o que é que houve ali. Agora, de qualquer maneira, é um aviso, é um alerta, porque não houve morte, não houve coisa grave. Agora, se o carro perdeu tudo, perda total, isso é um senhor alerta, é muito sério. Isso aí no caso dela, mas assim, para mim, eu estou aqui no tertuliário só ouvindo, não sei quem é e tal. Se eu percebo mais essa energia nesse momento e percebo alguma presença de consexo, o que é? Não, aí precisa saber no seu caso o que é. Às vezes, é para você pensar nesse assunto. Então, a consciência está dando uma dica, pensa nisso. Você está precisando de ver algum processo de acidente de percurso? Como é que está a sua vida? Seu carro, alguém bateu no seu carro no último mês? Não, são coisas assim que você tem que pensar. Você dirige carro? Você dirijo. Pois é. Ele está bem,
Do ano passado para cá, ninguém bateu nele? Faz uns 2 anos já que bateu. Não tem nada. Há uns 2 anos é que alguém bateu, mais nada. Então está tudo. Olha isso. Mas não tem ficar de olho nisso. sentido. Quando tem um assunto que a gente toca aqui e aparece um amparador para mexer com a pessoa, com as energias, para ela prestar atenção naquele tema, aquele assunto, que às vezes diz respeito à vida dela naquele período. Olha isso. Professor, aqui atrás do senhor. O senhor falou que o que ajudou muito foi o processo da iniciação. E a hora que chegou a docência, acabou a pitonisa. Como é que foi essa passagem do processo de pitonisa para a docência? É a hora que você começa a pensar, a pessoa tem iniciação, e que é uma vedete lá do processo de sensibilidade sensitiva, ela é a pitya, a pitonisa, é aquela que teve a iniciação, foi criada para aquilo. Ela então está vendo que ela, sob certo aspecto, ela dá uma lição para cada um com que ela encontra lá, todo mundo que vai fazer. Então ela fala assim, o ideal era acabar com essa parafernália de moldura boba que tem em torno da gente, que quer fazer da gente uma santa, entende? Que é a gestal. Tem que acabar com essa bobagem. E a gente ser igual aos outros, ser uma pessoa igual às outras. Mas eu posso transmitir essa lição de uma maneira melhor, mais adequada, mais natural, entende? Aí ela vê o processo, é aí que nasceu a docência. Por exemplo, o nosso amigo Confúcio, ele mexia com os processos de problemas assim mais avançados de ideia. Mas ele raciocinou, não, o negócio era agora normatizar, organizar, fazer tecnicamente o processo da transmissão da ideia. Então ele começou a criar a docência, a aula, a classe de educação. Entendeu? Foi ele que criou isso na Terra. Foi o que teve mais ideia disso antes de todo mundo. Então veja, ele viu aquilo, agora está na cara que ele deve ter sido muito artista antes, que mexeu com o processo de pitonisa e tudo mais. E tem uma coisa muito interessante, ele não olhava muito o processo parapsíquico, não. Entende? Nem também o problema de ética, do jeito que é que os outros olhavam. Ele só olhava o processo da educação. Quer dizer, aquela vida ele queria levar essa ideia para frente. Ele conseguiu. Porque ele começou a estabelecer as aulas, as salas de classe, as classes, entende? De educação na China. E isso é que espraiou para o mundo, muita coisa. Por esse processo também de pitya, pitonisa, o processo do oráculo, as percepções, né? Eu vejo assim que tem o nosso parapsiquismo, meu pelo menos, eu vejo que eu passei por esse processo. Raciocina só uma coisa. Quem é que tem mais problema, por exemplo, de essência, que tem a mais maturidade? Por exemplo, um médium que hoje chega no espiritismo ou da Umbanda, aí no terreiro, e é sensitivo lá, um cambono, fica ali muito tempo, o outro que é da sessões de desobsessão. Esse é pitya, mas recente, é imberbe, é jejum, está começando, está entendendo? Porque ele está precisando daquilo, ele está preso àquilo. Então ele chega lá no espiritismo e fala assim, você tem que desenvolver mediunidade, tem que ficar aqui. Vai para as sessões de desobsessão. E o cara fica lá 30, 40 anos só naquilo. Esse foi pitya, mas muito recente. Ele não é errado. Agora, o povo que está aqui, que já superou isso tudo, já ultrapassou aquilo. Então, foi pitya dos antigos. Negócio de iniciação há muito tempo. Quem está dentro dessas seitas todas, espiritismo, o sincretismo, esse africano, tudo, umbanda, quimbanda, essa coisa toda, isso tudo ainda é gente muito recente. Não são pityas eradas, sabe, maduras. Agora, quem já se libertou disso, é pitya muito antiga, porque hoje é entende, já não precisa mais daquilo, você está entendendo? Daquele mise-en-scène do palco, do processo, do sensitivo. Isso é seríssimo pensar. Agora, eu vi isso muito cedo.
De vez em quando eu falava com um ou outro médium espírita sobre isso. Às vezes dava certo. A pessoa caía em si. Entende? Porque se você for raciocinar, o processo todo é de maturidade. Agora, tem gente que ainda não tem maturecência para mexer nisso. O cara que passa 40 anos do mesmo jeito. Outra coisa, eu chego lá e jogo energia nele e falo assim, vou mexer no seu chakra. Qual chakra que eu estou mexendo? Eu não tenho ideia nenhuma disso. Por quê? Ele é cambono, ele é cavalo, ele é mula dos espíritos. Entendeu? Ele não tem raciocínio do problema. É assim que o espiritismo trata os outros. Não. Quanto mais inconsciente, melhor o médium. Já uma hora eu. Agora veja, não adianta falar com os povos, né? Eles acham que aquilo é o máximo. Tudo primário. Primário demais. Entendeu como é que é? Nós temos que ter autoconsciência de tudo, principalmente do autoparapsiquismo. Se não tem, está danado. Agora eles não têm. Agora, me dava uma pena, as primeiras vezes que eu vi isso no movimento espírita, eu chegava e falava assim, ó, vou pôr aí o fluido em você. Vou te dar um banho de energia com o meu passe. Vamos ver qual chakra que você vai sentir. O chakra é o biovórtice da energia em você. O cara não sentia nada. Por quê? Ele era pau mandado, ele era inconsciente. Está entendendo? Então veja, marionete. Está sendo marionetado. Não tinha autoconsciência. Agora, então eu ia falar nisso, o povo achava ruim, não podia falar. Então eu tinha que me calar. Você não podia falar que o médio consciente é superior ao inconsciente. Não, eles acham que lá é o contrário. O cara tem que ser mesmo vegetal. A Umbanda ainda é pior ainda do que isso. Professor, Confúcio, o senhor falou a respeito dele? Fala aí, Arthur. Alô. Confúcio, na época dele, ele já era desperto pelo posicionamento que ele tinha? Como é que é? Confúcio já era desperto? Não, eu não acho que seja, não. Ele não era, não. Ele tinha ainda uma opção de coisa atrapalhada. Você sabe que ele era um cara muito alto, ele tinha estatura elevada e tinha um problema na cabeça com o pescoço dele. Ele tinha alteração. Agora, o problema dele, ele tinha uma boa força presencial como professor. Isso é que era o aspecto mais sério dele. Agora, depois eles fizeram muito, adaptaram as coisas dele para ser como se fosse quase uma doutrina mesmo, né, da China inteira. Mas a realidade dele era isso. O senhor sabe o paradeiro dele atualmente? Isso eu não sei direitinho, não sei como é que é, não. É do povo lá da China mesmo. Ele está trabalhando lá dentro. Ele é uma grande personalidade hoje, mas eu não sei o nível evolutivo dele, não. O professor e Mabel, eu tenho aqui pensado aqui nessa questão que vocês estavam falando de continuismo pensênico, e eu tenho visto assim mais ou menos a evolução da minha vida atual, de coisas que eram minhas predileções e que se tornaram até hoje o meu trabalho prioritário de sustentação, e que o que eu faço fora para me sustentar também serve para uma série de outras coisas de percepção e de desenvolvimento parapsíquico, do ponto de vista de ectoplasmia, de retrocognição. Então, isso está me permitindo fazer esse ajuntamento de coisas. Então, apesar de ter uma vida muito corrida e com pouco tempo, eu tenho conseguido perceber que existe uma inter-relação muito forte entre, desde que eu vim para cá, o que abriu de oportunidade para eu trabalhar. Pouco a pouco, você está ajustando sua coisa. Você era um pouco afobadinha. Essa afobação está assentando. Isso é maturidade. Todo mundo que vem para cá tem que amadurecer o mais depressa possível. O seu caso era esse. Agora, devido a esse processo da afobação que às vezes você tinha, te dando uma capacidade de pensar, ou de se organizar, ou de fazer certas coisas acima do povo que estava em torno de você, isso devia de ajudar você, isso tem prejudicado você em muita coisa. Então, você tinha dificuldade de contato com os outros. Você está tendo contato, mas nem sempre o contato era muito positivo. Você agora está superando isso. Você parou para pensar. E outra coisa, tem que canalizar para o essencial. Antes você não fazia isso. Atualmente você já está pensando nisso. Você está mais dentro do seu mega foco. Já não há tanta dispersão do jeito que era antes. Porque o problema nosso não é de fazer as coisas.
é de fazer coisas que sejam as melhores dentro do momento evolutivo. Seja aquelas de alta qualificação. Não é qualquer coisa que a gente vai fazendo. Tem que ponderar para fazer aquilo que seja o melhorzinho, dentro da nossa capacidade de realização, dentro do alto esforço. Agora eu vejo que você está fazendo isso. Porque você é o seguinte, o que vinha você estava traçando, mas do seu modo, empurrando para as coisas, não adianta isso. Tem que disciplinar, selecionar, ponderar, pensar, refletir, não tem outro jeito. Eu acho que só ultimamente que você está fazendo isso. Antes você não era assim. Estou certo ou errado? Está certo. Não é assim? Agora, veja, e você ficava danada da vida quando você chegou, que a gente falava isso, você subia pelas paredes em cima de mim. Muitas vezes. Acabou isso tudo. Entende? Você virou um doce de coco. No meu caso não é o doce de coco, né? Mas é a manga. Entendeu? Sim, assim. Porque ela era assim. A outra coisa, a intenção dela era boa, muita coisa ela estava certa, mas o modo de realizar é que não dava. Agora, o povo olhava aquilo, até assustava com ela. Tinha gente que até tirava o corpo fora. O contato dela, por exemplo, com os outros era um problema. Com funcionário, com gente que trabalhava aqui, com voluntário. Mas ela está acostumada com aquela coisa, anual, mexendo com a natureza, colocou todo mundo num bolo só, e não é assim. Agora que ela está sabendo discriminar as coisas, fazer as coisas certas, olhar bem a personalidade, ver qual o traço forte, mais sério que ela tem e ressaltar aquilo. Antes ela era um pouco peremptória, não era? Uhum. Agora, você mudou muito. Agora, veja, quantos anos faz que você está aqui? Quantos anos faz que você está aqui? 9. 9? 9. Ela até que mudou muito. Em 9 anos, muita coisa. Tem gente aqui que está há 20 anos que não fez a metade do que você fez. Agora, ó, eu espero mais 1000 verbetes da sua parte, tá certo? Para começar. Entendeu? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. Esse povo todo aí, deixa eu contar 6, 7, 10, 13 pessoas. Já tem 14. Senhor, nós vamos comemorar 50 mil laboratórios aqui. Hoje bateu o recorde. 15 pessoas. As pontuações da tertúlia de hoje foram 79 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 11 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Marlene, Tares Jurídica, 8ª semana da Invexis, Felipe e Márcio Aoki, Magda, História do Parapsiquismo, Simone, Primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia e Sandra, curso Fundamentos da Conviviologia. E antes, a Mariana, que é a coordenadora dos laboratórios, junto com o Felipe, o coordenador geral, vão fazer uma apresentação dos 50.000 laboratórios aqui do CAEC. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui, estou juntamente com a equipe dos laboratórios CAEC, porque na semana passada nós completamos 50.000 experimentos laboratoriais no CAEC, desde 1997. Nós preparamos uma rápida apresentação, que está lá no telão, para dar um panorama do que foi e o que representa essa conquista grupal, que na verdade é uma conquista de todos nós, dos cognopolitas, dos voluntários da CCCI, em torno aí dos 50.000 experimentos realizados. Então pode passar o primeiro slide lá, fazendo favor? Pode passar. Aí. Então 50.000 experimentos, né? Parabéns a todos, você também faz parte dessa marca histórica. Todos que realizaram os laboratórios desde 97 no CAEC fazem parte dessa marca histórica. Pode passar o próximo. Aqui, nós temos aí um gráfico com a utilização dos laboratórios entre 97 e 2012, pessoal. A letra está um pouco pequena, mas a primeira coluna à esquerda mostra a marca de mais de 7.000 experimentos realizados no laboratório do estado vibracional. Então é o laboratório que foi mais realizado até hoje, desde 97. E o segundo mais realizado é a TENEPS e o terceiro, Pensenologia, todos com mais de 7.000 experimentos. Pode passar. Esse é o nosso voluntário da Cognópolis, que é o Rogério Teixeira. Ele foi o experimentador número 50.000. Então, ele realizou o experimento
E a Tânia que atendeu, pessoal. A Tânia está falando aqui. Então foi no dia 26/5, a Tânia Guimarães, a voluntária que atendeu ele. E você lembra qual que foi o laboratório que ele fez, Tânia? Sinalética energética parapsíquica. Então fica aí o registro e o agradecimento ao Rogério. Oi? Pelo laboratório número 50.000. Vamos lá para o próximo. A gente quer chamar a atenção porque nós estamos num esforço conjunto para reformar todos os laboratórios do CEEC até dezembro de 2012. Existem várias pessoas que estão colaborando. Esse é o laboratório do EV que foi completamente reformado. Nós fizemos um mobiliário específico para os laboratórios, que vai dar mais conforto e mais otimização para os experimentadores. E também estamos colocando nos laboratórios os infográficos, que são os infográficos que vocês podem observar lá na holoteca, que dizem respeito diretamente com o tema do experimento a ser realizado. Quer comentar alguma coisa, Marina? Esse é o interior dos laboratórios, como estão hoje, pessoal. Nós vamos fazer todos os laboratórios nesse sentido. Então, uma mesa, ela é ovalada, atrás da mesa tem uma estande que vai ser fixa para colocar os livros, e vocês podem observar lá no fundo os infográficos para o pesquisador conseguir adentrar o holopensene do laboratório a partir da leitura desses infográficos. Nós convidamos, aí há mais uma foto de um laboratório também reformado, que esse é o laboratório de mental somática. Estamos agora em plena reforma do laboratório de retrocognições. Se vocês passarem na frente, nós recebemos uma doação integral de uma voluntária para o laboratório de retrocognições. E estamos fazendo aí toda a modificação dele, daquele estilo antigo de janelinhas de vidro, para um estilo todo de alvenaria que vai dar mais otimização para o próprio experimento. Querem comentar alguma coisa, pessoal? Não? Eu quero agradecer aqui, pessoal, a equipe dos laboratórios, porque hoje nós temos uma demanda muito grande de voluntários nos laboratórios. O que acontece? Nós atendemos desde manhã até às 19 horas da noite. E para atender em todos esses horários, nós precisamos de muita gente. Nós não temos aqui toda a equipe completa, mas eu quero agradecer aqui a Tânia, a Daria, a Mariane, a Mariana, que é a coordenadora dos laboratórios, a Laís e a Solange, que são as voluntárias que estão ali atendendo aos experimentadores, recebendo as pessoas e passando todas as orientações dos laboratórios. Obrigado. Isso aí. Pode passar o último slide aí, André, fazendo favor? Então, aí, essa é a foto da equipe, quando nós comemoramos os 50.000 experimentos, e todos ali fizeram até inclusive um bolo e uns quitutes para comemorar, porque foi realmente uma marca histórica que o pessoal ficou muito grato por estar participando dessa mega conquista grupal. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de lembrá-los e convidá-los para o evento do Colégio Invisível da Paradireitologia, que hoje é a palestra Tares Jurídica com o tema Direito de Família. Sincronicamente está ocorrendo o curso acoplamentário com a temática dupla evolutiva, e a professora e paradireitóloga Glória Matuszewski vai falar sobre as interrelações familiares, a união estável e seus efeitos. O local do evento é a sala EAD, ao lado da sala das dinâmicas, e será às 15 horas. Para quem estiver fora, podem acessar através do site paradireitologia.blogspot.com. Obrigada, eu espero vocês. Boa tarde a todos, estamos aqui para divulgar a 8ª semana da INVEX, que acontecerá de 15 a 22 de julho. Para aquela pessoa que pensou agora, e esse evento aí é para jovens, está enganada, A 8ª semana da INVEX é um evento que foi preparado para todo integrante da CCCI. É um evento muito importante que ressalta a Invexologia e, ao mesmo tempo, também dá força para todas as pessoas que querem aplicar a INVEX nessa vida ou na próxima vida. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, a INVEX para mim é na próxima vida. Só que se ela não começar a estudar agora, não vai ser nem para a próxima, vai ser para outra, quando ela tomar essa consciência de que ela precisa entender sobre as técnicas evolutivas como um todo. Então nós convidamos as pessoas, todas as pessoas interessadas em participar desse evento, que vai ser muito importante para a Conscienciologia, por ser um evento também comemorativo. Esse evento, pessoal, é um evento em parceria a Sinvex, CAEC e IAC,
e cujo Mater Pensene é Maxi Planejamento. Então, todas as pessoas interessadas em Maxi Planejamento, como o Márcio falou, sejam inversores ou reciclantes, devem e merecem participar do evento para poder otimizar toda a questão de planejamento ao longo aí do cumprimento da PROEX. E as pessoas que quiserem informações podem mandar e-mail para o cursos@sinvex.org ou então ligar para a Secretaria do SEEC no 45 3525 2652. Obrigado. Olá, boa tarde. Você pode entender melhor a sua vida atual através da compreensão da história, inclusive contextos grupais. Por isso, venho convidá-los a fazer o curso História do Parapsiquismo. Porque a história do parapsiquismo é estudar a sua própria história. O curso acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de julho, aqui no CEAEC. Terá uma parte teórica, onde cada uma das principais escolas será analisada individualmente, visando ampliar a compreensão dos pesquisadores sobre cada época. Na parte prática, serão aplicadas 8 técnicas bioenergéticas e cada uma será a reedição das técnicas utilizadas pelos sensitivos no decorrer da história. Os professores serão o Mário Oliveira, Jabas Paranhos e o João Ricardo Schneider. As inscrições estão sendo efetuadas aqui na recepção do CEAEC, através do telefone 3525-2652 ou através do e-mail caec@caec.org. Muito obrigada. Nós estamos aqui enquanto equipe da Conscius para convidar para a primeira jornada internacional de conscienciometrologia, com o slogan Caminho da Harmonização Intraconsciencial. Então, as pessoas que estão no processo de autopesquisa mais aprofundada e que têm interesse em fazer trocas e debater conosco sobre as técnicas que estão utilizando, os seus resultados, nós aguardamos vocês lá. Uma observação para quem for de fora, de Foz do Iguaçu, estiver assistindo online, é possível fazer a inscrição para o evento através da conta depósito do CEAEC, que é do Banco do Brasil, agência 3270-0, conta corrente 11.000-0. É só fazer o depósito e enviar o comprovante por e-mail para o CEAEC. O nosso contato também pode ser pelo próprio telefone 45 3525 2652 e via Facebook também, temos todas as informações lá no site. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CEAEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia, que irá acontecer no dia 24, 25 e 26 de agosto desse ano, chamando atenção para o tema que conviver com o maior número de pessoas, de modo cosmoético, dinamiza a evolução. Um tópico que nós vamos chamar a atenção hoje é a convivialidade pró-desperticidade. E nós também chamamos a atenção para um cine-debate que será mediado pelo professor Eduardo Martins, falando sobre a politicologia. Então, estão todos convidados. Quem quiser fazer a inscrição, pode fazer pelo telefone 3525-2652 ou pelo e-mail ceec@ceec.org. Obrigada. O verbete da manhã é Cataratas do Iguaçu, especialidade hidroenergologia. Autor, professor Otto Mendonça. Obrigada e boa tarde a todos.